Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo do vestiário colorado depois do grande empate, da grande atuação contra o Flamengo no Maracanã na noite da última quarta-feira. Paulo Pezzolano falou que sim, o Inter poderia ter saído com a vitória. E esse foi o sentimento dos jogadores no vestiário do Internacional. Vários atletas falaram. Paulinho Paulo, coração do time do Inter, na noite da última quarta contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, falou também sobre esta situação. Rafael Borré também falou sobre o seu grande momento nesse início de temporada. Já são 6 participações diretas em gols do Inter em 2026. Um novo momento para o atacante que mira a Copa do Mundo com a seleção colombiana. E falou também sobre atuar com Alejandro, que inclusive fez a sua estreia no Maracanã nesse empate do Inter em 1-1 contra a equipe do Flamengo. Falando em Borré, teve proposta oficial na mesa do Inter e uma proposta para recuperar os valores que o Inter está investindo no atacante colombiano. A gente fala também sobre isso neste conteúdo a partir de agora. Antes eu peço para tu deixar teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui. Já aproveita e vai deixando também o teu comentário durante o vídeo, tá? Bom, gente, um grande empate, uma grande atuação do Inter lá no Maracanã, 1-1 contra o Flamengo. O Inter poderia ter tido melhor sorte e saído com a vitória. Inclusive, a análise do jogo tá no último vídeo aqui no canal, tá? Só ir pro último vídeo depois que terminar esse aqui e vocês vão acompanhar a nossa análise do que foi o jogo pro Internacional. O Inter que com o empate foi para a 14ª colocação, um pontinho, apenas 2 rodadas cá entre nós, né? E agora o Inter vai ter o Palmeiras na quinta-feira que vem. A gente sabe, o Inter que já retornou para Porto Alegre, treina e se reapresenta na tarde desta quinta-feira. Tem o São Luís no domingo, alguns jogadores do time principal, principalmente aqueles que hoje integram o banco de reservas do Inter, devem começar o jogo ao lado de alguns garotos. Deve ser um time bem semelhante ao que foi contra o Caxias e venceu o Caxias por 1-0 no Centenário no último final de semana. E aí esse time principal que jogou hoje, que hoje foi o mesmo time que venceu o Clássico Grenal por 4-2, deve ser o time que vai enfrentar o Palmeiras na próxima quinta-feira, 9h30, no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre, tá? Depois do jogo, o técnico Paulo Pezzolano, ele disse até que não saberia dizer se o Inter de fato jogou melhor do que o Flamengo, porque em muitos momentos o Inter não teve a bola. Mas ele disse que o Inter conseguiu ter controle do jogo em muitos momentos, mesmo sem a bola. Ele disse que às vezes vai ter que propor esse tipo de jogo, dependendo da equipe que for enfrentar, mas que o Inter conseguiu também ter suas oportunidades ao longo da partida, que o rival não empilhou chances como se esperava, nesse caso o Flamengo, que o Inter competiu e que ele estava muito contente por isso e que a equipe entregou o máximo pela camiseta e que é sempre isso que ele pede para o grupo de jogadores. Ele disse que o Inter fez um bom jogo, além de tudo, tá? Que todos os jogos que vão vir pela frente no Brasileirão são bem importantes, que final de semana tem que passar de fase e que sabe que o torcedor pede isso, que avance de fase no Campeonato Gaúcho, mas que também tem que pensar na utilização do seu time. Mais uma vez o Pezzolano deixa claro que o foco é no Campeonato Brasileiro. Ele elogiou muito o Vitor Gabriel, ele disse que o Vitor, e para mim, cara, o Vitor Gabriel que passou por um período de desconfiança, eu acho que justa, porque não estava bem. O Vitor Gabriel foi um dos melhores em campo pelo Inter no jogo de hoje. Ele disse que o Vitor Gabriel é um jogador que qualquer time gostaria de ter, que ele tem altura, jogo aéreo, jogo por baixo e ainda é um menino. E que ele, como treinador, tem que ajudar esse jogador e que ele tem treinado muito bem e que ele está fazendo exatamente o que tem sido pedido a ele, tá? Ele também falou sobre o jogo do Carboneiro e do Borré, que também tiveram grandes atuações. Disse que os dois são jogadores de uma qualidade incrível, que o Carboneiro tem sido cada vez melhor nesse início de ano, tá sabendo onde se colocar em campo sem a bola, que era uma crítica que o torcedor tinha, e eu também tinha, confesso, essa crítica, que era o quanto o Carboneiro ajuda o time sem a bola. Eu julgava ser pouco no que a gente viu dele ano passado, mas o Pezzolano disse que é um Carboneiro já diferente, que tá sabendo se posicionar também sem a bola, e que é um jogador de seleção e não é à toa. E ele elogiou muito o Borré, que ele é esse jogador que entrega tudo, com bola e sem bola, e que Deus queira que ele faça 30 gols na temporada como ele merece. Então o Pezzolano encantado também com a dupla de colombianos Carboneiro e Rafael Borré. Também falou sobre o Paulinho, disse que o Paulinho tem jogado muito bem, mas que também tem que cuidar dele por ser um cara que voltou de uma lesão, que também está retomando o seu melhor estado físico.
tá? Disse que é um jogador que corre muito, e isso também faz com que ele tenha esse cuidado com o Paulinho Paula, mas que ele está muito contente com ele, que o que ele dá para o time é incrível e que também tem que saber agora cuidar, manejar a minutagem do Paulinho Paula. Ele elogiou o Alejandro, que entrou e fez a sua estreia hoje também com a camiseta do Inter, e elogiou muito o jogo coletivo. Ele disse, inclusive, que esse jogo de hoje contra o Flamengo dá muita confiança para o Inter, que a equipe queria ganhar, isso não foi possível, mas que é um tipo de jogo que dá confiança para o restante do grupo e até ele usa uma frase muito legal, não por levar o ponto para casa, e sim por levar o ponto e merecer levar mais. Depois do Paulo Pezzolano, a gente ouviu alguns jogadores falando na zona mista do Maracanã. O Vitor Gabriel falou que ficou muito feliz por saber do elogio do Paulo Pezzolano, que o treinador tem dado muita confiança para ele e liberdade para jogar, tá? Que é algo que o Pezzolano preza dos seus zagueiros que saibam construir e sair com a bola, e que ele pede para o Vitor Gabriel tentar. Ele até disse, cara, o Pezzolano me diz, tenta. Se errar, tenta de novo, não desiste dessa tentativa. E ele disse também sobre a evolução, né, e sobre as críticas e desconfiança de parte da torcida e da imprensa. Ele disse que não tem nada como um dia após o outro, que ele está sempre aprendendo, que ele ainda é um garoto jovem, que tem margem para evoluir e que ele tem jogadores experientes do lado dele sempre o auxiliando. Ele disse que ele sabe, a crítica vai acontecer, que tem dias que o jogador está mais abaixo, mas que ele foi muito feliz nesse jogo contra o Flamengo e pôde ajudar a equipe. O Paulinho Paula também, que foi destaque do jogo, como eu disse, coração do time, falou também na zona mista, disse que está sendo muito importante esses minutos que ele tem conquistado, que no passado no Vasco, depois que ele voltou de lesão, de ruptura de LCA, ele não conseguiu ter minutos e que agora ele está encontrando isso no Inter e que a cada jogo ele vai ganhando mais confiança dentro de campo também. Sobre o jogo, ele disse que é um jogo muito difícil jogar contra o Flamengo fora de casa, que sabe que o Flamengo tem muita qualidade, mas que a equipe conseguiu se portar bem, fazer um grande jogo e poderia até ter saído com a vitória. E talvez pelo gol, o golaço que fez, deixando o Léo Ortiz de bumbum no chão, o Rafael Borré, também um dos caras da noite, falou, disse que ele até fala algo que para mim é muito importante, tá? Que ele já teve muitos anos lindos na carreira, mas que seria muito hermoso, em espanhol, falando o Rafael Borré, se o Inter saísse com o título desta temporada. Ele disse que o Inter está começando o ano fazendo bem as coisas, que hoje poderia ser um jogo até de vitória para o Inter, mas que também foi um ponto muito importante de ser conquistado. Sobre jogar ao lado de um centroavante, e o Pezzolano já falou isso em coletiva, e o Alejandro, na sua chegada, falou sobre jogar ao lado do Rafael Borré, ele disse que, de certa forma, se parar para prestar atenção no jogo com o Pezzolano, nos jogos que ele participou, ele já fez mais ou menos um ensaio disso, de dois atacantes, e que hoje ele teve o Carboneiro, muitas vezes ao seu lado, dentro da área, jogando por dentro, não só quando tinha que marcar. E com bola também. Ele disse que são situações que também vão depender dos jogos. Podem ter jogos que vai jogar ele ou o Alejandro, ou terão jogos que vão jogar os dois juntos. Ele disse que ter um 9 de referência ao seu lado também é importante para ter mais uma figura dentro da área adversária. Ele disse que o Inter jogou de igual para igual contra uma das melhores equipes do Brasil e falou que quer sim jogar, obviamente, a Copa do Mundo. A gente sabe que é um objetivo, ele disse é um objetivo importante e grande meu estar na próxima Copa do Mundo, que vai ser uma peleia dura e difícil e que ele está muito focado em poder ajudar a equipe. E sobre o Borré, eu quero acrescentar aqui uma informação que saiu algumas horas antes do jogo da última quarta-feira contra o Flamengo. Tá? O Jeremias Werneck, muito bem informado, trouxe lá no canal do João Batista Filho, no programa Setoristas, que eles têm de segunda a sexta lá no final da tarde, que o Monterrey do México enviou uma proposta pelo Rafael Borré nos últimos dias e essa proposta ela foi recusada pelo Inter. Era uma proposta de 6,5 milhões de dólares fixos e mais 1 milhão de dólares em bônus. E o Inter não quis negociar, principalmente pelo bom início de temporada do Borré e acreditando que esse jogador vai ser importante nas mãos do Pezzolano, tanto que o Monterrey foi atrás de um jogador do Atlas do México, centroavante Uros Durdevic, tá? Que é um finlandês, teve 51 jogos, 22 gols, foi muito bem lá no Campeonato Mexicano e foi contratado pelo Monterrey do México. Então, o Monterrey fez a proposta pelo Borré, o Inter não aceitou e aí, por conta disso, foi atrás de um atacante lá do Atlas no futebol mexicano, mas a gente vê a prova. O Inter teve simplesmente uma proposta para quase que recuperar os valores que está investindo ainda, porque são valores bem parcelados, pelo Rafael Borré.
e mesmo assim não quis negociar, e acho que ele está dando a prova de que pode ser um Borré diferente em 2026, tá certo? Deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar do Inter por aqui, tá certo? Grande beijo, um abraço e até a próxima.